Olá a todos, sejam muito bem-vindos, obrigado por sua audiência aqui. Voltando 2023 com mais um episódio especial do Web Talks da ABED, a Associação Brasileira de Educação à Distância. Uma associação que contribui para a divulgação de conteúdo relevante, uma associação que traz os pesquisadores e profissionais da área de educação à distância para compartilharem seus cases, suas experiências, suas inovações. E hoje nós temos um convidado mega especial. Numa entrevista exclusiva, a gente vai conhecer um pouco mais do case da XP Educação. Você já ouviu falar, foi notícia nacional e hoje tem aqui a grandeza de presença do CEO da XP Educação, Paulo Moraes. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado por esse momento com a gente aqui, né? Como é que estão as coisas por São Paulo? Fala, Janes. Muito prazer mais uma vez aqui conversar com você. Sempre uma alegria trocar ideias, principalmente com pessoas que entendem do setor e sempre têm ideias visionárias. Então, para mim é sempre uma alegria poder trocar essa figurinha aqui com você. E queria também estender aqui a nossa audiência, um feliz 2023. A gente começa um novo ano muito animado com os projetos que estão pela frente. São Paulo está bem, hoje está meio chuvoso aqui, então no caminho aqui para o escritório peguei uma chuvinha, mas faz parte, né? Terra da garoa, então nada de novo sob o sol. É o cotidiano, né? Muito bom. É o cotidiano. E me conta, Paulo, você tem uma caminhada na área da educação extensa, né? Você tem um currículo importante. E eu queria começar fazendo um aquecimento antes da gente conhecer um pouco mais a Faculdade XP. Como é que você está vendo para 2023 as tendências para a educação de uma forma geral, e em especial para a educação à distância? O que você vê que está inaugurando um novo momento aí dos processos educativos? Muito bem. Bom, eu acho que o mais importante é começar dizendo que a gente, mais do que nunca, ainda precisa, né, que novas modalidades e novas formas de levar a educação continuem acontecendo, né? A gente ainda vive uma realidade em que o acesso ao ensino superior ainda é para uma minoria. Então, eu acho que a gente vai ver um ano ainda com muitas novas práticas, com gente nova chegando, um equilíbrio, uma dinâmica que eu vejo que tem cada vez mais players do setor regulado interagindo com players do setor não regulado, com propostas que são um pouco mais rápidas do ponto de vista de formação, algumas propostas ainda mais tradicionais. Então, acho que 2023 é um ano que a gente ainda vai ouvir coisas diferentes assim, e inovadoras vindo, né? A gente aqui na XP é um desses cases, então a gente também aposta muito na tecnologia para poder levar a educação de qualidade para lugares distintos do Brasil. Uma proposta diferente, a gente não tem o objetivo de fazer volume, né? Eu vou contar um pouquinho mais do case daqui a pouco, mas se inspirando muito nas boas práticas do que o setor vem desenvolvendo aí nos últimos 20 anos, né? Então, acho que a gente terá um ano desafiador também, né? Porque acho que o cenário macro ainda é um cenário difícil. Então, vamos ver como é que os indicadores macroeconômicos, desemprego, poder aquisitivo, políticas públicas, né? Como é que tudo isso vai se desenhar ao longo do ano. Mas eu, particularmente, estou otimista que eu acho que para a educação a gente deve ter um ano de 23 bastante animado positivamente. Bacana. E a gente percebe que tem um mercado que vai aquecendo, novas profissões, novas formações, novos campos de atuação estão aparecendo. Mas existem muitas oportunidades no mercado que hoje a demanda está maior, né, do que a procura, o inverso, né, no sentido de que a gente tem ofertas boas para cursos, mas faltam profissionais qualificados. E a Faculdade XP começa um pouco olhando para essa demanda, né? Então, conta para a gente um pouco mais sobre como vocês identificaram essa necessidade
e oportunidade de uma demanda de formação profissional na área da tecnologia. Como é que foi essa história, né, do vamos ter uma faculdade XP, vamos olhar para esse mercado e vamos formar os profissionais que estão faltantes aqui? Muito bem. Eu acho que para tentar entender o projeto, Janes, vale a gente voltar um pouquinho no tempo e reconhecer que já era uma realidade dos últimos anos, né, a digitalização da sociedade como um todo, né? Então, cada vez mais a gente vê soluções tecnológicas sendo utilizadas, seja para poder aumentar o acesso, seja para aumentar a qualidade, enfim, seja para testar novos modelos, isso de uma forma geral do ponto de vista de mercado, né? Em qualquer setor da sociedade a gente escuta muito, cada vez mais falar dos impactos da tecnologia, né? Mais recentemente, está todo mundo comentando aí sobre aquele chat, né? O chat GPT com inteligência artificial que viralizou e é impressionante, né? A qualidade das respostas que você obtém quando brinca ali com ele. Eu acho que da pandemia para cá houve um boom, né, um pico de demanda, né, por profissionais de tecnologia para que as soluções das empresas de mercado que, mesmo aquelas que já estavam avançadas, né, passaram a demandar do dia para a noite. Né? Por quê? Porque todo mundo foi colocado em home office, as pessoas passaram a ter um relacionamento diferente, seja com a escola, seja com o trabalho, seja como elas se deslocam no dia a dia, seja com a saúde. Então, da pandemia principalmente para cá, ficou muito nítido do ponto de vista das empresas, e aí entra aqui um pouco na inspiração para o projeto da XP, que a demanda por profissionais de tecnologia, né, principalmente engenheiros de software, cientistas de dados, estava muito maior do que o mercado conseguia encontrar esses talentos. E aí, com o experimento de todo mundo poder trabalhar de casa e não precisar ir para o escritório, caiu também uma ficha para o mercado que, hoje em dia, a mão de obra é global. Né? Você não precisa se limitar à sua geografia para poder encontrar o talento. E como essa escassez ela também é global, acho que muita gente se viu aí, poxa, quais são as estratégias que a gente vai ter que desenvolver para conseguir contratar na velocidade que o crescimento da empresa demanda. Né? Então, o ano de 2021 foi um ano muito importante para a XP do ponto de vista educacional, porque a empresa tomou algumas iniciativas nessa área, né, para poder aumentar a sua competitividade do ponto de vista de atração de talento digital. Só para relembrar, né, em 2021 a gente fez um investimento numa startup chamada Tribe, a gente fez um investimento também numa startup chamada Resília, e a gente trouxe para o projeto da XP Educação uma proposta de ter uma faculdade, que hoje se chama Faculdade XP, com o objetivo também de formação de talentos digitais. E ali a ideia foi tentar olhar principalmente para a demanda que a XP vai ter daqui a 2, 3 anos, né? Então, a nossa primeira turma de formados vai ser do ano de 2025. Então, na verdade, é um projeto que está antecipando uma demanda futura. Uhum. Mas ele nasce muito, né, desse entendimento de um desequilíbrio entre oferta e demanda por talento, e que se a gente não tiver uma estratégia que pense não só no presente, mas também pense no médio e no longo prazo, provavelmente a gente vai ter, as empresas vão ter uma dificuldade maior se elas deixarem para poder prospectar esse talento quando elas perceberem que precisam, né? Então, de certa forma, a gente está pensando com a cabeça lá na frente. Assim. Eu digo que a gente está preparando os futuros profissionais de tecnologia que a gente vai contratar nos próximos anos. Então, o projeto ele nasce com essa cabeça de antecipação, né, de uma demanda que a gente sabe que vai ser crescente, e também com uma cabeça de fazer algo muito diferente. Né? E aí a gente se inspirou um pouquinho em alguns modelos que a gente encontrou até no Brasil mesmo, mas também fora, né? Então, no Brasil, eu digo que eu me inspiro muito no case de saúde. Então, a dinâmica que existe entre escola e hospital e escola na formação de médicos, de enfermeiros, é um lugar de inspiração que eu tenho dito com alguma frequência. E fora do Brasil, a gente vê muitos cases, né, de empresas de tecnologia também dando esse passo de entrar, né, na parte de oferta de educação para formação de talento digital,
porque elas também vivem essa dor aí de não encontrar o talento digital. Então, acho que a XP é pioneira nesse sentido, né? Então, esse conceito de uma empresa que não é de educação, entrar em educação para formar um pipeline de talentos que ela mesma contrata, né? Não de forma exclusiva, os nossos alunos, eles, ao se formarem aqui, não precisam necessariamente ficar na XP, mas vira uma fonte importante de desenvolvimento de talentos. Então, a inspiração nasce um pouquinho desses 3 pontos, né? Que é desequilíbrio na curva de oferta e demanda de talento, modelos que conectam mais a escola com o mercado de trabalho. Então, a gente foi meio que buscar ali inspiração no setor de saúde e um pouquinho de inspiração em outras empresas de tecnologia de fora do Brasil que já faziam isso. Uhum. Acho que o que foi mais inovador para a gente do ponto de vista de tecnologia é que a gente meio que cria uma faculdade embaixo de uma empresa do mercado financeiro, que é a XP. Né? Bacana. Então, a gente está vendo, tem um estudo de mercado, tem uma demanda, e a própria XP inaugura uma faculdade preparando aí um celeiro de talentos para o mercado e para dentro também da XP, como oportunidade aí de desenvolver profissionais de alta performance. Né? Você citou aqui com a gente muito assim, tem uma metodologia e tem tecnologia, né? E falando de educação, essas duas coisas conversam muito. Né? Então, está formando, né, para a tecnologia, usa a tecnologia para formar, tem tecnologias inovadoras, né, que estão surgindo, né, com automatização, mas existem metodologias nesse processo de aprendizagem. Né? E aí eu queria que você contasse um pouco desse bastidor da estratégia pedagógica, da formação. Como é que vocês pensaram, né, a jornada do estudante na faculdade XP para os cursos de tecnologia? Ótimo. Essa questão da metodologia e de fazer diferente foram sempre princípios importantes aqui no projeto, né? Então, a gente começou a pensar diferente no próprio processo seletivo. E eu acho que é importante mencionar, Janes, que o nosso projeto, a gente coloca como comparáveis, né? Ou seja, o que seriam alternativas a esse aluno que a gente está buscando? Ou as faculdades públicas da região que ele estuda, né? Porque normalmente alunos de alto potencial acabam buscando faculdades públicas muitas vezes, ou escolas privadas também de alta percepção reputacional do ponto de vista de processo seletivo, mais ou menos aquela lógica do aluno de medicina, não é fácil entrar no vestibular. Então, a gente não tem uma lógica aqui de volume, né, quando a gente pensa em graduação. O que a gente quis quebrar foi a lógica da pessoa ter que estar num grande centro para poder estudar numa instituição de muita qualidade, né, em que a barra de entrada é muito alta. Então, a gente antecipava que a gente teria um processo seletivo muito concorrido, mas a gente queria trazer um pouquinho da lógica que a empresa teve que entrar depois da pandemia, que foi, nos últimos 2 anos, né, 70% aí das pessoas que a XP contratou, que ela contrataria em São Paulo, ela já contratou fora do estado de São Paulo. Né? Então, a gente pensou o seguinte, se a gente hoje está indo buscar o talento em geografias distintas, faz muito sentido a gente ter uma faculdade em que o aluno tem que estudar presencialmente numa certa cidade. Então, a gente quis emular o ambiente de trabalho na faculdade. Então, a gente fala que o principal princípio aqui do nosso modelo é um modelo em que emula o ambiente de trabalho. Igual a gente está interagindo aqui de forma remota, né? E a gente tem diversas reuniões ao longo do dia que são feitas de forma remota, a empresa como um todo tem isso, tem as reuniões presenciais quando são necessárias, mas tem muitas que são remotas. A gente quis levar esse princípio para a faculdade também. São então, os diferenciais do Employer University? Perfeito. Quando a gente fala Employer University, significa que é um potencial empregador oferecendo uma formação e, portanto, a universidade, muito conectado com o que essa empresa entende que são as competências que os alunos têm que desenvolver. Então, assim, a gente falou o seguinte, vamos criar um case de educação à distância bastante seletiva. Então, a gente tem 5 graduações, a gente teve 5 graduações no primeiro edital, a gente trouxe para 3 graduações no segundo edital, são poucas vagas, e a concorrência passa de 100 inscritos por vaga, né? Então, quando a gente olha as notas, inclusive dos alunos que aplicam via Enem,
esses alunos entrariam em processo seletivo de medicina, em processo seletivo de engenharia de faculdades públicas, seja na USP, Vocês tiveram em torno de 50 mil candidatos, foi isso? A gente, no primeiro edital, teve 127 mil candidatos para 400 vagas. Né? Então, foram 320 inscritos por vaga. No segundo edital, a gente teve 52 mil inscritos. Né? Esse é o número que eu tinha do segundo edital, perfeito. A gente está no segundo edital. Então, o primeiro ponto foi que a gente fizesse um modelo de trabalho. Já que a gente permite o trabalho remoto, a gente queria também que a escola fosse à distância, mas sem abrir mão de um processo seletivo muito rigoroso. E o próprio processo seletivo é muito inovador, né? Porque a gente não queria fazer simplesmente uma prova. A gente também tentou se basear muito em como é que um processo de contratação de alguém numa empresa acontece para poder levar isso para o processo seletivo. Então, nosso processo seletivo ele leva 2 meses, né? Então, não existe um dia que você faz uma prova e acabou. E falando de mais de 100 mil candidatos, né? Como é que você conseguiu montar essa escala, né, de recrutamento, seleção? Então, existe um funil, né? Então, ao longo da jornada, né, a gente vai selecionando os alunos que passam para a etapa seguinte. Então, a primeira etapa do processo, o aluno, depois de fazer a inscrição no nosso processo seletivo, ele precisa responder 4 perguntas que contem um pouco mais sobre ele. Então, algumas pessoas têm até dificuldade de completar esse processo inicial. Então, ali já existe uma quebra. E aí, quem completa essa etapa avança para a etapa seguinte, que é a etapa que mais elimina. A gente colocou o que a gente chama aqui de minicamp, que é um curso de formação de 2 semanas, então é um curso rápido, o que é legal também, porque o aluno que completa ele já sai com certificado de que ele teve sucesso naquela formação, com desafios de tecnologia. Ele não precisa ter conhecimento prévio, a gente entrega todo o material que ele precisa para poder superar os desafios que ele tem que fazer diariamente por 2 semanas. Então, ele não precisa ter conhecimento prévio. São desafios que, às vezes, envolvem ciência de dados, às vezes envolve cibersegurança, às vezes envolve engenharia de software. Tem momentos síncronos ao longo dessas 2 semanas. E aí, os alunos que têm aproveitamento superior a 70% se habilitam a avançar para a próxima fase. O que a gente quis testar nessa etapa? Primeiro, um primeiro contato com a metodologia da educação à distância, e aí que o aluno pudesse entender mais ou menos como é que o modelo funciona. Capacidade de aprendizado, ou seja, são temas que eles não conhecem, então eles vão ter que eles vão ter que absorver rapidamente esse conteúdo novo e ter que performar, né, em avaliações que acontecem ao longo de 2 semanas. E um terceiro elemento é a resiliência, porque aquele aluno que não está muito comprometido, que não está muito engajado, ele acaba também não completando essa jornada. Então, a gente quer testar essas três etapas. E aí, para os alunos que completam essa etapa do minicamp, e que foi a etapa mais bem avaliada pelos alunos do nosso primeiro edital, né? A gente fez uma pesquisa e os alunos se encantaram assim, com essa etapa, porque o comentário é o seguinte: a gente nunca participou de um processo seletivo em que parte da etapa eu já me aporta valor e eu saio até com certificado. Eu aprendo alguma coisa, às vezes ele não completa com sucesso o minicamp, mas se ele completa, ele já sai com certificado e já posso interagir um pouquinho com a faculdade. Então, os alunos que passam dessa etapa, eles fazem um teste psicométrico que a gente usa para recrutar pessoas na XP, e ali a gente está buscando muito mais questões comportamentais, né? Que a gente consegue ter dados para dizer que são pessoas que performam bem dentro de uma empresa que tem a cultura como a XP. E aí, os alunos que têm um fit cultural acima de uma certa nota passam para a etapa final, que aí sim se parece mais com o processo tradicional. Então, aqueles que querem fazer via Enem submetem sua nota de Enem, aqueles que não querem fazer via Enem fazem um vestibular da própria faculdade XP. No primeiro edital, 60% dos alunos fizeram via Enem, 40% via prova da XP. E aí, os melhores ranqueados são agraciados aí com uma bolsa de 100% para o curso inteiro, ou seja, o aluno não paga nada para poder fazer a graduação aqui conosco. E o que foi legal nesse primeiro edital é que ele foi bastante concorrido, né, como eu falei dos números. Ao longo da formação, os alunos eles são muito conectados com áreas da XP para que eles possam tentar resolver problemas práticos, né, que quem trabalha na XP tem que resolver. Então, a gente tem feito um trabalho interno na XP também de mobilizar orientadores, mentores, professores, que são pessoas que trabalham na XP, participando da faculdade XP,
para que essa emulação do que é o ambiente de trabalho e a faculdade seja mais próxima possível, né? Acho que então, essa... O campo de prática do aluno é a própria Perfeito. empresa. Isso que é muito bacana, né? Essa experiência profissional com cases reais, com vivências reais, com situações de um cotidiano, né, de trabalho que depois ele profissionalmente vai desenvolver. E aí, bem, você deve ter visto um pouco desse perfil, né, desse aluno. Qual é o perfil que mais procura? Qual é o perfil, né, que a XP, olhando para o teste psicométrico, identifica, né, que tem um preditivo ali de que esse cara vai fazer uma boa caminhada, né, que essa candidata vai fazer uma boa história no curso, vai perseverar? Tem um perfil predominante? Tem um perfil esperado? Qualquer pessoa pode se candidatar, mesmo que não trabalhe na área ainda, precisa ter alguma história, tem algum elemento? Me fala desse perfil do candidato e o perfil esperado da XP. Maravilha. Só para deixar claro, né, para poder fazer o processo seletivo, basta que tenha o ensino médio completo, né? A única condição é a condição básica para o aluno poder ir para o ensino superior. Agora, dado isso, a gente teve várias descobertas ao longo do processo, né? Como foi o edital anterior, a gente não sabia muito bem se a gente, primeiro, uma faculdade que carrega o nome da marca, que carrega o nome da empresa, de uma empresa de mercado. Segundo, portfólio de graduação, né, até aqui, muito concentrado em tecnologia. Terceiro, um modelo diferente, porque a gente queria pegar aluno de altíssimo potencial num processo seletivo que a gente antecipava que ia ser muito rigoroso. Então, assim, levar essa lógica de educação de alta performance para o modelo à distância também era algo inovador. Então, a gente não sabia muito bem qual seria o perfil que se atrairia por esse processo seletivo. Eu imaginava, até confesso, que antes de lançar o edital, a gente fosse pegar principalmente o jovem que está saindo do ensino médio e que falasse, poxa, isso aqui conversa comigo, quero aplicar. E a gente também queria garantir, Janes, como a gente sabia que o processo seria muito concorrido, então a gente criou 3 esteiras também para garantir que a gente tivesse uma diversidade mínima no processo. Então a gente teve uma esteira de ampla concorrência, a gente teve uma esteira para pretos e pardos, a gente teve uma esteira para mulheres. As 3 esteiras, a concorrência foi acima de 200 inscritos por vaga. E as notas de Enem que a gente comparou lá foram muito altas e muito próximas nas 6 esteiras, nas 3 esteiras. Então, a gente conseguiu garantir uma diversidade geográfica, uma diversidade por essas 3 esteiras aqui de concorrência, e para a gente foi algo muito intencional, né? Então, só 45% dos alunos que passaram são da região sudeste, 55% estão em outros estados, em outras regiões do Brasil. Mas qual foi o perfil que eu acho que chamou a atenção? A gente teve muito candidato já formado, quase 40% dos candidatos já são graduados. Tem uma curiosidade, se a gente tivesse feito um filtro no processo seletivo para pegar somente doutores e mestres, a gente teria tido quase 10 candidatos por vaga, né, se a gente tivesse filtrado. O que nos chamou muita atenção. Na verdade, dos aprovados, só 20% saiu direto do ensino médio. 80% ou já está fazendo uma faculdade, ou já é formado, muitas vezes com mestrado, com doutorado. O que aconteceu aqui? O que a gente descobriu? Uma demanda muito grande, Brasil afora, por profissionais de outras áreas que não tecnologia, querendo fazer uma transição de carreira. Então, se a gente somar aquelas pessoas que querem entrar no mundo de tecnologia, nunca tendo trabalhado antes, ou que já trabalham e querem fazer uma transição para a tecnologia, esses 2 grupos tomam 75%, 3/4 dos alunos são pessoas buscando entrar na área de tecnologia, uma participação muito grande de pessoas acima de 30 anos, né? Então, 2/3 dos alunos acima de 30 anos. Como a gente colocou uma esteira com vagas afirmativas para mulheres, 25% dos alunos são mulheres, mas o principal, eu acho que o grande achado aqui do perfil foi profissionais que nos disseram o seguinte, que a gente fez uma pesquisa depois com eles, que disseram o seguinte, olha, eu, de certa forma, me senti um pouquinho abandonado do ponto de vista de oportunidades digitais, porque a minha formação lá atrás não antecipou que o mundo caminharia tão rápido nessa revolução digital. De repente, eu vi uma oportunidade de estudar numa faculdade que não precisa gerar uma disrupção muito grande na minha vida, então ele não precisa se mudar de onde ele mora, ele não precisa largar o trabalho que ele faz, ele não precisa nem largar a faculdade que ele está estudando hoje, se for o caso.
Então, algo que conseguiu combinar muito com a conveniência de onde esses alunos estão, e permitiu trazê-los, então, para uma formação em tecnologia que muitos disseram. Eu sempre ouvi falar que tem esse desequilíbrio de oferta e demanda pelo profissional, que esse profissional ganha mais que a média de mercado, e a velocidade com que esse profissional cresce é muito rápida, e que, by the way, que a propósito, esse profissional é prospectado pelo mundo inteiro. Então, quando eu ouvi a proposta de vocês, eu falei, poxa, eu vou tentar, eu não tenho nada a perder. E, além do mais, para os aprovados, a gente dá uma bolsa de 100%. Então, vários achados nessa história. Ou seja, o que a gente descobriu? Que, no fundo, tem um filão super importante, que é aquele profissional que já se formou, que já está, muitas vezes, trabalhando, que ainda tem mais de 30 anos de carreira pela frente, e que quer que esses próximos 30 anos sejam completamente diferentes do que foram até aqui, né? Apostando digamos assim, numa área de mercado que é muito promissora, né? Então, a gente acabou descobrindo um pouco disso quando a gente foi no perfil dos alunos. E faixa etária, você falou, atraiu... Né, dois terços tem mais de 30 anos de idade. Olha só. É um público maduro, profissional, está se reposicionando e encontrou na XP a oportunidade de se atualizar e, inclusive, talvez até migrar para uma área de interesse dele, né? Uma atualização digital. E um perfil que tem trazido uma característica muito importante, né, que eu acho que ficou mais evidente para a gente, que quando você compara com o aluno que sai do ensino médio, vai para a faculdade e começa a trabalhar, ele, por ser jovem, ainda não tem muitas das competências que o mercado demanda, como, por exemplo, tá mais ambientado a trabalhar em equipe, em times multifuncionais, em ter já desenvolvido uma boa capacidade de comunicação, em ter maturidade para lidar com questões complexas. Então, esse público mais maduro, ele acaba tendo algo bem interessante, que é muita maturidade profissional, no sentido mais amplo, e aí ele, ao ser desenvolvido na parte de tecnologia, ele acaba aliando o melhor dos dois mundos, que são as competências técnicas que ele precisa ter para trabalhar em tecnologia, mas já muita maturidade profissional, e aí quando ele chega, ele acaba... o que a gente tem percebido, né, nos grupos de trabalho é que é um perfil, digamos, melhor do que a gente imaginava nesse sentido, né, porque a curva de aprendizado dele é muito mais rápida. Interessante esse dado, interessante esse perfil. E, bom, dessa primeira história, né, vocês coletaram muito aprendizado, né? Então, conta aqui para a nossa comunidade de educação à distância quais foram as primeiras conclusões, quais foram os insights que surgiram, porque, sim, sempre que a gente planeja algo novo, inédito, inovador, no meio do percurso a gente tem ajustes, tem aprendizados, tem melhorias, tem descobertas, né? Vai além do que conseguiu pensar antes, né, no processo de planejamento. Como é que foi esse implementar, né? Porque tudo que é inovação e implementação tem um processo de ajuste, tem aprendizados. Quais foram as boas práticas desse primeiro momento? Perfeito. Eu acho que tem de naturezas distintas esses aprendizados, né? Então, o primeiro aprendizado aqui é um ponto que você mencionou, que é o seguinte: como a gente teve um volume muito grande de interessados, fazer um processo seletivo como a gente se propôs com esse volume todo é muito difícil. E a gente percebeu, né, que nem todos os candidatos vêm com aquela garra, com aquela pegada dos que, por exemplo, foram aprovados, né, que fazem de tudo para conseguirem ser bem-sucedidos no processo. Uhum. Então, acho que o primeiro aprendizado foi como é que a gente consegue equilibrar a demanda que gera um volume tão grande de inscritos com todas as etapas do processo seletivo que a gente criou. Então, a gente inovou, quer dizer, a gente atualizou, né, o segundo edital com algumas práticas que a gente está aprendendo de novo. Então, no primeiro edital, a gente não teve nem taxa de inscrição. E aí a gente viu que vinha muito aquele candidato do AUE também, né? Então, para o segundo edital, a gente criou uma taxa de inscrição. Né? Então, a gente já aprendeu que, por exemplo, que, poxa, de 125 mil inscritos, a gente teve 50 mil inscritos. Isso pode ter gerado um efeito também de já dar uma filtrada natural em quem está mais interessado e quem está menos interessado. No primeiro edital, a gente fez um grande evento de lançamento, até porque coincidiu com o lançamento da Faculdade XP. No segundo edital, a gente fez uma coisa mais orgânica. No segundo edital, a gente quis afunilar ainda mais as carreiras que são mais demandadas para o mercado.
Então, a gente estava com 5 graduações, a gente afunilou para 3, né, com a mesma quantidade de vagas. Para os alunos que entraram, uma coisa que a gente aprendeu foi que existe uma demanda, apesar do modelo ter sido todo desenhado para ele ser feito de forma remota, os alunos têm um desejo, né, de alguns momentos presenciais. Então, a gente está pensando como é que a gente vai trazer momentos presenciais ao longo da formação desses alunos. Ele não tem a premissa hoje de ter momentos presenciais, ele tem muitos momentos síncronos, mas não presenciais, então a gente também tem pensado aqui como é que a gente vai introduzir momentos presenciais. Um outro aprendizado como o projeto é muito novo, a gente ainda tem feito um esforço grande internamente para trazer cada vez mais pessoas que trabalham na XP para se conectarem com a faculdade, porque o aluno quer interagir com o profissional que está na XP. Então, como ele é inovador e as pessoas estão entendendo como é que funcionam, tem também um trabalho nosso aqui de cada vez mais estar mais conectado nesse processo de formação junto com quem já trabalha na XP. Enfim, é só para dar alguns highlights aqui de pontos que a gente foi descobrindo, né? Mas tem vários, tá, gente? Se a gente parar aqui para pensar, eu vou certamente lembrar de outros. Perfeito. E eu voltaria só um pouquinho, o nosso tempo está terminando, mas tem 2 perguntinhas rápidas que quero fazer, né? Uma delas conta um pouquinho do kit pedagógico, né? O material didático. Então, tem os cases, tem a mentoria, né, dos profissionais da XP, tem aulas ao vivo, tem apostila, tem material didático, tem ambiente. Só passa um pouco da lista aí desse kit pedagógico, desse processo formativo, por favor. Todo o kit pedagógico ele é digital, né? O aluno não tem nada que esteja físico, né? Então ele não tem apostila física ou nenhum tipo de material físico. De novo, ele é muito baseado no que um profissional de tecnologia precisa utilizar, e já era uma realidade até pré-pandemia, que o profissional de tecnologia já era contratado de qualquer lugar do mundo, e basicamente o que o profissional de tecnologia precisa é de computador, né, com as especificações mínimas para que ele consiga trabalhar. A biblioteca virtual, a gente também tem uma dentro do ambiente virtual de aprendizagem, então o aluno tem acesso a uma bibliografia extensa lá dentro que ele pode consumir. O que é mais, digamos assim, vivo é que os professores produzem, né, os seus materiais de aula, tem momentos síncronos, tem avaliações de múltipla escolha e tem desafios profissionais que os alunos precisam cumprir. A gente tentou criar também 3 blocos de formação, porque a formação técnica, digamos, é um pilar super importante, mas a gente tem um pilar de competências que a gente chama aqui de competências de people skills, né, ou de habilidade. Eu não gosto muito da expressão soft skills, porque dá a impressão que é soft, que é fácil. Uhum. E não é. Então, a gente tem um módulo que é sobre como trabalhar em equipe, como se comunicar melhor, sobre empatia, e a gente tem um módulo também que é muito baseado em empreendedorismo, entendimento do mundo de negócios, como é que uma empresa funciona, né? Então, como é que uma empresa funciona, como é que você trabalha num time e quais são as competências técnicas que você precisa ter. 100% digital, tudo disponível dentro do ambiente, e aí momentos síncronos, pelo menos uma vez por semana, com aulas ao vivo, mas muita interação, né, do corpo, digamos, docente, incluindo tutores, com esses alunos, e momentos em que ele tem interações com a própria XP, né? Uhum. Lembrando que, assim, nós começaram em outubro, então a gente está bem no começo assim, da graduação, os alunos ainda estão para concluir o primeiro semestre do curso, e a gente caminha em blocos que a gente chama de bootcamp. Então, toda a graduação ela é baseada em junções do que a gente chama de bootcamps, que são módulos de 10 semanas, em que os alunos aprendem um conjunto de competências dentro dessas 10 semanas, e aí depois ele passa para o Bootcamp 2 e por aí vai. E aí ele tem um processo de microcertificação, né, nesses bootcamps, na conclusão de cada ciclo? Sim, toda vez que ele termina, e parte do que a gente criou foi justamente por isso, né? Porque a finalização de um bootcamp já entrega uma série de competências que ele consegue já dizer que tem com microcertificados. Fantástico, fantástico. Cara, maravilhado com o case de vocês, né? Eu vou fazer o seguinte, qual é a pergunta que faltou te fazer aqui? Talvez aí
qual é o elemento que a gente não explorou. Você foi muito generoso, a gente conseguiu fazer um passeio aí sobre os principais pontos, mas talvez tenha algo que você queira nos contar que nas minhas perguntas não chegou. Diga lá. Talvez, se eu tivesse um elemento para contar, é o seguinte, né? A gente começou muito focado em tecnologia, muito conectado com a XP, como eu disse. A gente tem um portfólio que não é de graduação, né? As pessoas me perguntam assim, poxa, mas como é que o projeto para em pé? A gente tem um portfólio extenso de pós-graduação, e aí ali a gente tem tanto formação em tecnologia quanto formação para temas mais do mercado financeiro. E para 2023, a gente deve também dar muita ênfase para essa vertical de mercado financeiro. Então, existe uma carreira que a gente quer começar a fomentar cada vez mais aqui na Faculdade de XP, que é a do assessor de investimento, né? que é algo que a XP é conhecida por fazer muito bem, ou seja, gestão de patrimônio, principalmente de pessoas físicas. E a gente deve lançar uma graduação inovadora para formar, né, esse profissional de assessoria de investimento. Então, em 2023, a gente deve lançar esse produto. Então, mais um produto na graduação e mais um portfólio extenso para ajudar a formar e buscar profissionais que querem fazer uma transição de carreira para se tornarem assessores de investimento. Então, acho que a mensagem a gente é muito forte no pilar tecnologia, mas a gente também quer ser muito forte no pilar de mercado financeiro, que é o histórico da XP, que é o histórico da XP Educação. Em 2022, a gente colocou essa ênfase em tech, mas agora a gente traz, de novo, né, essa pegada mais de educação regulada para a parte do mercado financeiro. Super legal. Então, já temos spoiler aí do que virá logo mais, né? Já temos notícias antecipadas aqui. Paulo, uma admiração muito grande pelo teu trabalho, cara. Você é um gigante para a gente, né? Você tem uma história na educação. Já tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, né? E manifestar aqui a minha admiração, né? E a gratidão, né, por você estar aqui, né, ajudando a comunidade científica de educação à distância a evoluir, contribui com o mercado, contribui com a empresa, né, e está fazendo uma história diferente. Inovação é o teu DNA, né? Então a gente acompanha a tua história sim, vimos as notícias nos jornais, a gente está muito feliz aí pela história que você está fazendo. Então, em nome da ABED, eu queria te agradecer pelo seu tempo, né? E a generosidade com que você compartilhou as informações aqui. Perfeito? Então é isso, passar para a sua mensagem final agora. Bom, obrigado, Jones, pelo convite. Mais uma vez, sempre muito bom poder trocar ideias aqui com você. Nada foi ensaiado, então a gente fez aqui um freestyle total. Queria dizer o seguinte, né? Para a gente poder mudar o cenário da educação no Brasil, tem que ser uma soma de forças, é um coletivo que vai fazer esse movimento. Aqui, acho que o projeto, se eu tivesse que dizer uma coisa, eu espero que ele seja muito fonte de inspiração, né? Como eu disse, né, no caso da graduação em específico, a gente não tem o objetivo de ter volume, a gente tem o objetivo de fazer algo muito inovador e muito diferente, tentando desafiar muitos paradigmas. Então, eu espero que isso inspire outros modelos ou outros players a tentarem inovar também. Do nosso lado, zero problema em compartilhar boas práticas, pelo contrário, eu acho que quanto mais gente entendendo o que a gente faz, a gente está sempre muito aberto, inclusive, para receber boas ideias do que podia ser diferente. Então, queria dizer que estou aberto para quem quiser trocar figurinha, para quem quiser entender melhor o que a gente está fazendo por aqui. De fato, tem um espírito de inovação muito grande e, como você falou, né, à medida que você vai inovando, você vai percebendo novas coisas e trazendo novas práticas. Mas se tiver uma mensagem que eu queria deixar aqui para todo mundo é que a gente possa ser fonte de inspiração para modelos novos, e modelos que desafiem premissas que às vezes parecem difíceis de serem desafiadas. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e estamos aqui de portas abertas. Maravilha. Super obrigado. Parabéns mais uma vez pela sua história. E a gente vai ficando por aqui. E esperamos aí próximas notícias. Voltaremos aí, marcaremos uma nova conversa, então, para o Paulo Moraes contar um pouco mais da história de inovação na XP. Super obrigado, Paulo. E a gente fica por aqui agradecendo a sua audiência, a sua presença aqui com a gente, né? E deixa aqui seus comentários, né? Como é que você está pensando em inovação na sua instituição? Conta aqui para a nossa comunidade ABED, queremos saber. Perfeito? Quer sugerir mais algum entrevistado, alguém que está fazendo notícia, tal como o Paulo Moraes fez e faz? Vamos chamar aqui para conversar, bater o papo e contar um pouco dos bastidores e das estratégias também. Perfeito?
Fiquem bem, um feliz 2023 novamente, com muita inovação. Até a próxima.